Fala pessoal, boa noite. Professor Felipe aqui, mais uma vez com vocês, comentando um vestibular com ênfase nas questões de geografia. E dessa vez vamos para a Unicamp 2024, que aconteceu hoje. Inclusive a aplicação da prova aqui do lado de casa, né? A prova foi liberada agora no final da tarde. Já fiz um compilado de questões e vou comentar uma por uma com vocês agora. Vamos lá. Lembrando, né, pessoal, que esse ano a Unicamp teve uma questão a menos, né, nas disciplinas, porque foram adicionadas questões de sociologia e filosofia. Então, esse ano a gente sai de 8 para 7 questões, beleza? Então, simbora. Na Unicamp 2024, então aqui as provas da Q e Y, a gente teve 4 questões de geografia humana e 3 questões de geografia física, mantendo um equilíbrio aí. No ano passado esse equilíbrio ficou um pouco diferente, pendeu bem mais para a geografia humana, até porque uma das questões de geografia física foi anulada ano passado, né, uma sobre solos. Esse ano não tem porquê questão alguma ser anulada na prova de geografia. Aliás, a prova estava com um nível bem fácil esse ano, mais fácil do que no ano passado, né? Aqui nos 4 níveis, né, de docinho de neném, aquele polvilho que gruda no dente, abrir aquele pacote de bolacha ou abrir aquele sachê desgraçado de ketchup ou maionese, nível mais poderoso de todos. A gente ficou esse ano aqui entre um docinho de neném e um polvilho que gruda no dente, sabe? Várias questões aí com um nível bem fácil, como se fosse o docinho do neném. Algumas questões indo para o polvilho, aquele polvilho que gruda lá no fundo, que você tem que botar aquele dedão ali para tirar. Mas nada que dificultasse demais a execução, nada que deixasse os candidatos, as candidatas com grandes dúvidas. Tá? No máximo ali, no meu julgamento, tinha uma questão que podia ali por eliminação ficar entre duas para chutar com 50% de chance. Agora as outras todas eu acho que estava para fazer numa boa. Vamos lá então, passar uma por uma, começando aqui pela primeira. Justamente uma questão falando sobre povos tradicionais. Lembra, comentei até na sala que isso poderia ser assunto, principalmente por causa do marco temporal aqui no Brasil. Lembrando que o vestibular da Unicamp é um vestibular que trata de assuntos relacionados a atualidades, né? E a gente consegue ver essa questão tratando sobre isso. E olha só aqui a data de acesso da questão, né? Outubro de 2023 desse ano. Ou seja, um acesso recente, aí, primeiro semestre, fim do primeiro semestre. Né? Então, assuntos que, nesse ano no Brasil, foram muito bem tratados. Vamos lá, então, na questão número 27 da prova. Ler aqui o texto rapidamente. Povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais. Esses grupos contam com formas próprias de organização social, além de ocuparem e usarem territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. Para tanto, utilizam conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Beleza. Estima-se que cerca de 4,5 milhões de pessoas fazem parte de comunidades tradicionais atualmente no Brasil. Maravilha. Então, assinale a alternativa que faz a correspondência correta dos povos e comunidades tradicionais com a sua região de atuação. Beleza. E com as suas práticas específicas de organização socio-territorial. Então, aqui, pessoal, o que a questão quer, né? Que tu consiga associar o grupo tradicional com o local que eles vão apresentar. Tem que ter essa associação ao mesmo tempo com o tipo de relação que eles têm com a terra, o tipo de produção que eles fazem lá. Tá? A letra A fala das mulheres quebradeiras de coco-babaçu da região do meio norte. Beleza, aproveitam as matas de cocais e fazem uso comunitário dos babaçuais para a coleta de coco e de outros produtos das palmeiras. Pessoal, essa é a letra correta, tá? Lembrando que quando a gente trata lá da parte de biomas e fala dessas transições entre biomas, a mata de cocais, questão do meio norte, a extração de vários produtos dessas palmeiras, não só o coco, né? Daí saem vários tipos de óleos, tá? Óleos vegetais, saem produtos para cosméticos, saem produtos para sabão, por exemplo, detergentes e coisas assim. Então existem várias aplicações do babaçu e parte desse trabalho é feito pelas mulheres quebradeiras de coco que vivem ali na região meio norte, é uma transição ali da região norte para o nordeste,
pegando, por exemplo, parte do estado do Maranhão, parte do estado do Pará. Beleza? Essa era a correta. Eu acho que aqui a dúvida poderia ficar entre essa e a letra B. A letra B fala dos geraizeiros. Geraizeiros, pessoal, vem do nome do estado de Minas Gerais. As Gerais, no estado de Minas, é justamente a região que tem o Cerrado, mais ali ao norte do estado, já caminhando a transição para a Caatinga, indo ali para o sul da Bahia. Tá? Então, os geraizeiros são um grupo tradicional de pessoas que vivem em Minas Gerais, no norte de Minas. E ali, inclusive, tem uma treta muito grande com empresas que fazem reflorestamento de pinos e eucalipto, e aí tem uma treta grande territorial entre os geraizeiros e esse tipo de atividade econômica realizada pelas empresas. Tá? Mas vamos lá para a letra B. Por que ela está errada? Geraizeiros da região amazônica ocidental. Não, pessoal, a Amazônia Ocidental é o oeste da nossa Amazônia, quer dizer, lá na fronteira, nas fronteiras, né, com Peru, com Colômbia, lá para aqueles lados. Lá, o que a gente vai ter de populações tradicionais? Principalmente os indígenas. Lembrando que a Amazônia, todo o estado do Amazonas, toda a região norte, a Amazônia legal como um todo, é o principal local do Brasil onde estão concentradas as terras indígenas. Os povos tradicionais na Amazônia vão estar relacionados aos indígenas ou aos ribeirinhos. São os principais, os mais falados. Tá? Então, os geraizeiros são de Minas Gerais. Tudo bem? Por isso a letra B está fora. Vamos para a letra C. Caiçaras da região litorânea do Ceará. Oh, maravilha, hein? Saudade. Praticam a pesca artesanal, até aí tudo bem. Utilizam as riquezas naturais da Mata Atlântica. Opa, aí não. Mata Atlântica no litoral do Ceará, não encaixa. Então o bioma aí está fora do lugar, tá? Já cairia por terra então a nossa letra C, com essa menção da Mata Atlântica no litoral do Ceará. Lembrando que, é claro, a gente consegue achar uns mosaicos de Mata Atlântica no interior do Nordeste, principalmente em locais mais altos, em locais que você tem as veredas, né? Então locais mais úmidos. Existem alguns fragmentos, tudo bem, da época que o clima era mais quente e a Mata Atlântica se embrenhava Brasil adentro. Hoje restam poucos lugares dentro do sertão onde você encontra resquícios de espécies da Mata Atlântica, e um desses lugares não é o litoral do Ceará. Beleza? Então tá fora a letra C. A letra D, faxinalenses do norte de Minas Gerais. Usufruem dos campos para o desenvolvimento do extrativismo vegetal da erva mate e do pinhão. Não, pessoal, faxinalenses vão estar no sul do país, ali no Paraná tem bastante, perto de Curitiba, onde eu morava antes. E mesmo que tu não soubesse disso, que nunca tivesse ouvido falar dos faxinais, quando a letra bota desenvolvimento de extrativismo da erva mate do pinhão, isso não acontece no norte de Minas Gerais, que já aí vai transitando lá para o sul da Bahia, Cerrado, Caatinga. Erva mate e pinhão são característicos da mata subtropical, da Mata Atlântica subtropical, onde a gente encontra as araucárias, por exemplo. Né? Então, fora a letra D, a melhor aqui, letra A, beleza? Uma questão aí com 2 pimentinhas no nível do polvilho, não era tão difícil, mas acredito aqui que a C e a D eram eliminadas mais facilmente e podia ficar uma dúvida entre a B e a A, tudo bem? Entre a B e a A, mas a A é a correta, certo? Vamos então para a questão número 28. O litoral brasileiro tem uma história fisiográfica e ecológica rica e complexa, influenciada por uma variedade de fatores e processos interligados. O litoral é um lugar, além de muito legal, extremamente complexo do ponto de vista geográfico, geomorfológico, pensando nessa parte da geografia física, tá? O Brasil conta com um litoral intertropical e subtropical, onde é possível observar uma diversidade de ocorrências geomorfológicas e paisagísticas que se sucedem ao longo da costa. Muito legal. Então, quando a questão fala de um litoral intertropical, quer dizer, um litoral intertropical entre os trópicos, né? Câncer e Capricórnio. O Brasil está praticamente aí, todo inserido na faixa intertropical do planeta, mas a gente tem uma parte do litoral abaixo do Trópico de Capricórnio, que pega aí um pouquinho do sul de São Paulo e aí os estados do sul do Brasil. Tá? E geomorfológicas, isso faz referência aos tipos de relevo, paisagísticas, então todo o mosaico que a gente consegue encontrar, mosaico natural, que a gente consegue encontrar dentro do nosso litoral. Beleza. A partir de seus conhecimentos sobre o litoral brasileiro,
assinale a alternativa correta. É aquela verdadeira questão assim, sobre o litoral, se vire, né? Letra A. Os manguezais localizam-se nas planícies marinhas, recobertas por espécies arbóreas e herbáceas. Não, pessoal. Os manguezais estão nas planícies litorâneas, mas eles estão especificamente em locais de transição de água doce para salgada, então sempre tem ali um estuário, um delta, tá? E não são recobertos por herbáceas, né? Herbáceas seriam, por exemplo, as gramíneas e outras plantas bem baixas e rasteiras, né? E o mangue não é assim, né? O mangue tem várias espécies arbóreas muito características do mangue e elas não incluem herbáceas, tudo bem? Então tá fora aí os manguezais da letra A. Letra B. Campos de dunas associam-se a depósitos argilosos. Não, pessoal, os campos de dunas associam-se a depósitos arenosos, tá? Fixados por vegetação pioneira. Existem as dunas fixas por vegetação e existem as dunas móveis, tá? Os campos de dunas, onde as dunas vão se movendo livremente, não existe vegetação prendendo, fixando essas dunas, tá certo? É claro que você vai achar campos de dunas com vegetação e sem às vezes misturado, mas não é uma obrigação a duna ter essa vegetação para ser caracterizada como uma duna ou fazer parte de um campo de dunas, certo? Pode ter dunas com e sem vegetação. Então a letra B está fora e dunas não são argilosas, dunas são arenosas, beleza? Letra C. As falésias ativas evoluem de processos continentais e marinhos, com ausência de vegetação em sua base. Com certeza essa é a correta. As falésias são aqueles tipos de relevo muito comuns ali na região Nordeste, no litoral do Nordeste, a formação barreiras, né? E aí você tem o que caracterizando essas falésias? Elas formam muito próximo ao mar, justamente porque a sua evolução está associada à mudança do nível das marés. Sempre que a maré sobe, ela vai fazer a erosão na parede da falésia, por isso uma falésia ativa, ou seja, ela está sofrendo a influência do mar ainda, ela está evoluindo. Se fosse uma falésia inativa, ela já teria passado por esse período antes e hoje não passa mais, tá? Falésias ativas sofrem então diariamente a erosão pelo mar, no sobe e desce das marés. Por isso, as vegetações não conseguem se desenvolver na sua base. Além de estar constantemente recebendo a força das ondas, a falésia vai constantemente também evoluindo, e essa evolução inclui muitas vezes queda de material, né, retirada de material da base, e aí você tira o apoio da borda, né, de toda aquela margem posterior e ela acaba solapando. Então aí impede, claro, que cresçam vegetais na base da falésia. Ainda, além disso, tem toda a questão do sal do mar, então a areia muito salinizada vai dificultar bastante o nascimento e crescimento de vegetais ali. Tudo bem? Letra C, correta. Não tão difícil também, uma questão tranquila. E a letra D, os deltas são formados por sedimentos fluviais, até aí tudo bem, né? E cobertos por espécies arbóreas de grande porte. Não, pessoal, os deltas, eles são aquele encontro do rio com o mar, onde o rio não simplesmente entra no mar como um corredor, que aí seria um estuário. O delta é quando o rio se espraia, sua saída se espraia em direção ao mar, como o delta do rio Nilo, por exemplo, que é muito famoso nessas questões, nessas imagens que mostram imagens noturnas, né? E aí você vê a luz das cidades que estão ali no delta do Nilo, e a luz acompanha o formato do delta, abrindo como se fosse um triângulo, a letra delta mesmo, grega, né? Então, os deltas eles são locais extremamente mutáveis, conforme o rio sobe, o rio desce, e os bancos de areia vão mudando de lugar, então isso não permite que grandes florestas cresçam sobre os deltas. Tá? Então são vegetações mais rasteiras, uma ou outra espécie um pouco maior e alguns bancos de areia mais fixos, mas nada de grandes florestas por cima deles, tudo bem? A letra C, então, é a melhor. Vamos para a questão 29. Então aqui, moradores em situação de rua em São Paulo, tem uma foto, né, ilustrando bem esse cotidiano, infelizmente um cotidiano das grandes cidades brasileiras, mas não só brasileiras, né? América Latina como um todo, no mundo inteiro a gente acha isso, independente do país ser economicamente desenvolvido ou não, beleza? E repara também aqui na data da foto, que é de junho de 2023, olha só, segundo acesso em junho desse ano, é o que a gente sempre comenta, pessoal, nas aulas. Vestibular, da Unicamp, por exemplo, provas de Enem, enfim, eles fecham aí em meados do ano. Então, coisas que acontecem até julho, até agosto, elas podem entrar na prova ainda.
Tá? Coisas que acontecem depois disso, lá para outubro, novembro, elas podem aparecer de repente numa segunda fase. Mas para isso entrar na primeira fase é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil. Bora para a questão. Nas grandes cidades de todo o planeta, com maior ou menor intensidade, cresce o número de pessoas em situação de rua. No caso brasileiro, todavia, essa é uma realidade urbana perene, agravada em momentos de crise. O que quer dizer perene? Que sempre está aí, ela não é temporária. O contrário de perene é temporário. Um rio perene tem água o ano todo. Um rio temporário, ele é sazonal, né? Tem água por alguns meses, depois não tem mais. E a situação dos moradores de rua no Brasil, infelizmente, é uma situação perene que se agrava nas crises. Segundo estimativas do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, em 2022 existiam 281.472 pessoas em situação de rua no Brasil. Esse número é maior do que muitas cidades brasileiras inteiras. Beleza? Vamos para a questão. O fenômeno descrito no excerto e reportado na imagem se constitui historicamente nas cidades brasileiras em função do quê? Então repara, uma constituição histórica, não é de agora. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque duas alternativas vão falar da pandemia da Covid-19. E a pandemia da Covid-19 é uma coisa agora, século XXI, de 2, 3 anos atrás. Né? Então, se a gente está falando de uma coisa que historicamente acontece nas cidades brasileiras, a pandemia não é o motivo disso. Pode ser um motivo do agravamento, mas não o motivo disso acontecer, certo? Então, as letras A e C já vão cair. Vamos ler a letra A. Então, constitui historicamente das cidades brasileiras em função da crise conjuntural da última década, agravada com a pandemia da Covid-19. Não é da última década para cá, isso é muito antes do que uma década. Né? Muitas vezes, a gestão urbana impõe a essa população a precariedade da circulação sem fim pela cidade, e mesmo pela rede urbana. Tudo bem, muitas vezes as gestões urbanas, as políticas urbanas, impõem que essa galera fique circulando mesmo, tá? Às vezes até com repressões, ou às vezes até fazendo atividades para mudar as pessoas de cidade, né? Isso acontece, infelizmente. Letra B. Historicamente, então, isso acontece a partir do processo de modernização e urbanização excludente. As ações de política urbana implementam programas de habitação popular nas áreas centrais, para viabilizar a gentrificação e o direito à cidade. Não, né, pessoal? Se existissem políticas urbanas que implementassem programas de habitação no centro das cidades, você ia ajudar a diminuir essa população de rua e não agravar isso. Né? E se existisse esse processo, não haveria a gentrificação. Não é que não haveria, mas esse processo não intensificaria a gentrificação, que é justamente o contrário, né? Gentrificação é você valorizar aquela região que já está um pouco mais esquecida, você valorizar com alguma obra pública grande, isso vai atrair grandes empresas, grandes empreendimentos, e os moradores da região não conseguem mais ficar ali pelo elevado custo que vai ser criado, e eles vão sendo expulsos mais para áreas periféricas. Não é o caso do que está sendo descrito aqui nessa questão. Se você faz moradias populares, você não estaria expulsando as pessoas que moram ali, você estaria agregando. Né? Então está fora a letra B. A letra C fala que isso decorre da crise conjuntural da última década, também não, né? Mesmo jeito da letra A, né? Agravada pela pandemia da Covid-19. A gestão urbana busca formas de integrar essa população aos espaços urbanos? Claro que não, olha aqui a imagem. A gestão urbana está integrando a lona azul, a calçada? Não tem nada a ver, né? É o contrário. Por isso a gente cai na letra D. No processo de modernização, urbanização excludente, tudo bem. A gestão urbana promove, muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, práticas de higienização do espaço. Higienização entre aspas, porque não é limpeza do espaço, literalmente passar o sabãozinho. Né? Higienização do espaço, uma higienização social, por isso está entre aspas, de você esconder essa população, remover essa população das áreas mais valorizadas para as áreas menos valorizadas, mudar essa população de local. Tá? Então, isso que a alternativa quer dizer com higienização do espaço. Isto é, de expulsão com o apoio de setores da sociedade, com certeza. Então, melhor aqui a letra D, uma questão também, duas pimentinhas aí, tranquila, não muito difícil. Maravilha.
Questão 30, falando mais uma vez de demografia. As projeções de população são importantes para o cálculo dos indicadores sociodemográficos que fornecem subsídios para a formulação de políticas públicas. Demografia está em voga, o negócio aparece muito, né? Aparece muito no Enem, é um assunto muito pá dos vestibulares, está sempre aparecendo. Tá? Ainda mais quando fala de envelhecimento populacional e falta de mão de obra, e enfim, vai falar das pensões. É uma coisa doida. Aparece muito e tem muitos temas de atualidades relacionados a isso. Dentro da União Europeia, os caras ferrados com o envelhecimento, né? Japão também, Coreia do Sul, China, Estados Unidos daqui a pouco vai entrar nisso, o Brasil daqui a pouco vai entrar nisso. Tá? Então, continuando. Segundo as Nações Unidas, o mundo atingiu a cifra de 8 bilhões de habitantes em 2022. E outro número que chamou atenção ainda em 2023 foi a Índia ter passado a China como o país mais populoso do mundo, né? Continuando, devendo atingir 9,7 bilhões em 2050. Beleza. Ainda que a população mundial continue a aumentar, a dinâmica demográfica varia entre as regiões do mundo, com certeza. Nesse contexto, Estados Unidos da América e Nigéria passam por mudanças demográficas com reflexos socioeconômicos bem distintos e significativos. Tá? Um parêntese aqui para esse texto, que ele fala aqui, ó, que ainda que a população mundial continue a crescer, né, continue a aumentar, a gente tem que lembrar, pessoal, que esse crescimento está cada vez mais devagar, porque o crescimento vegetativo, ou seja, o crescimento natural, que é a diferença entre mortes e nascimentos apenas, sem contar a migração, ele está diminuindo, tudo bem? Vamos imaginar assim, ó, imagina um casal que tinham 3 filhos, virou 5 pessoas na família. Se o mesmo casal tem um filho, viraram 3 pessoas. Repara, continua crescendo. Saiu de 2 para 3, saiu de 2 para 5. O que mudou? Mudou a aceleração desse crescimento, o ritmo desse crescimento, que é justamente o crescimento vegetativo ou crescimento natural. Então, a população mundial continua crescendo, porém num ritmo mais devagar. Lembrando que isso é uma média. Existem países, regiões do mundo que ainda crescem em ritmo acelerado, enquanto outros estão, inclusive, diminuindo já há muitos anos. Tá? Vamos lá. Então tem aqui uma figurinha, né, falando sobre projeção do crescimento populacional, comparando 2022 com 2050, usando aí Estados Unidos e Nigéria, colocando a Nigéria como o país mais populoso do que os Estados Unidos em 2050. E repara como a população dos Estados Unidos salta de 338 milhões para 375 milhões, nesses praticamente 30 anos, 28 anos, tá? Ou seja, um salto muito curto, se comparado ao salto nigeriano, que vai saltar de 213 pessoas, segundo as projeções, para 377 milhões. São mais de 100 milhões de pessoas nesses 28 anos. Enquanto os Estados Unidos estão saltando aí cerca de 40 milhões, tá? nesses 28 anos. Então o salto nigeriano é muito maior, né? Não melhor, maior. Tendo em vista seus conhecimentos sobre dinâmica populacional e considerando o gráfico, assinale a alternativa correta. Vamos lá então, letra A. Nigéria e Estados Unidos têm trajetórias demográficas distintas, até aí tudo bem. Ainda que ambos apresentem taxas de natalidade semelhantes, não. Se eles têm trajetórias demográficas distintas, trajetórias populacionais distintas, eles não vão apresentar taxas de natalidade semelhantes, são taxas de natalidade distintas. Taxa de natalidade é taxa de nascimento. Com certeza na Nigéria é mais alta do que nos Estados Unidos. Tá? E continua. Isso afetará seus sistemas de saúde, com certeza. Taxa de natalidade mexe com sistemas de saúde. Se você tem uma natalidade muito alta, seu sistema de saúde deveria abarcar mais a questão pediátrica, por exemplo. Né? Letra B. Os Estados Unidos, ao contrário da Nigéria, apresentam pela primeira vez crescimento vegetativo negativo. Não! Se continua crescendo, porém num ritmo mais devagar, o crescimento vegetativo não está negativo, ele simplesmente está menor. Tá bom? Isso afetará a oferta de mão de obra no território norte-americano, essa parte com certeza. Porque você tem um crescimento vegetativo menor, ao longo do tempo, então, vão nascendo menos crianças, e com o passar desse mesmo tempo, a população vai ficando mais velha, mais velha e mais velha, e você vai impactando, claro, a parcela economicamente ativa, que é a galera que efetivamente está na pira do trabalho. Né? Então, a segunda parte até está correta, né? Uma diminuição no crescimento vegetativo realmente afeta
a parcela da mão de obra, porém não está negativo, está simplesmente crescendo menos. Letra C. A Nigéria, ao contrário dos Estados Unidos, manterá elevada taxa de fecundidade. Até aqui tudo bem. Haverá maior pressão, então, sobre as políticas públicas de educação e saúde. Maravilha! Se você tem mais taxas de natalidade, você tem mais pessoas em idades de infância e de adolescência, por isso uma pressão maior sobre políticas públicas voltadas para a educação e voltadas para a saúde dessa galerinha da sessão da tarde. E a letra D, Nigéria e Estados Unidos enfrentam expressiva redução da população. Não, né? A gente percebe pelo desenho que eles estão aumentando a população no intervalo apresentado, né, de 2022 a 2050. Então, não enfrentam redução da população, está fora. Essa é a letra C, tranquila também. Próxima questão, 31. Dentro do território nacional, as regiões são hoje atingidas por complexos vetores de ordem técnica e política, típicos do período da globalização. Adoro questões de globalização. Nesse sentido, as regiões, tanto quanto são internamente construídas, então repara, as regiões, tanto quanto são internamente construídas, seguem as oscilações econômicas nacionais e internacionais. Isso as torna, diferentemente do passado, mais instáveis e sujeitas a frequentes crises. Tá? E conforme se especializam em diferentes tipos de produção para atender os mercados internacionais, as suas fronteiras tornam-se mais cambiáveis. Então, está dizendo aqui que as regiões elas deixaram de ser apenas influenciadas por questões nacionais internas ao país. Elas estão agora, muitas vezes, né, claro, nem todas, e nem em todos os países, e nem do mesmo modo, lembrando que a globalização ela é muito heterogênea. Então, elas estão agora abertas à influência internacional. Seja por possuírem multinacionais em seus territórios, seja por estarem ligadas financeiramente, né, à dinâmica do capital internacional. Então, depende da região, ela tem uma característica que vai ligá-la mais ou menos, sim ou não, às atividades de fora do país onde ela está inserida. Vamos lá. Tendo em vista seus vastos conhecimentos sobre a dinâmica das regiões no mundo contemporâneo e considerando o texto anterior, é correto afirmar o quê? Letra A. Desapareceram os laços internos de construção regional. Não, pessoal, não desapareceram. Aqui no próprio texto a gente diz que, neste sentido, olha aqui no texto. Neste sentido, as regiões, tanto quanto internamente construídas, então, elas ainda são internamente construídas, porém seguem as oscilações econômicas de fora. Tá? Então não desapareceram, tá fora a letra A. Não desapareceram os laços internos, eles simplesmente estão sendo influenciados pelos laços externos também. Tá? Letra B. Múltiplas escalas de ações perpassam e dinamizam a coesão regional, ocasionando instabilidade socioeconômica e mutações aceleradas em suas fronteiras. Correta a letra B, né? Múltiplas escalas quer dizer o quê? Você tem a escala local, a escala regional, a escala nacional, a escala internacional global, continental ou global, afetando a dinâmica daquela região. Legal. Então, perpassam e dinamizam a coesão regional. O que seria essa coesão regional? É o que liga essa região, que torna ela uma coisa praticamente uniforme, não é uniforme, mas semelhante. Né? O que dá ela características semelhantes. Então, essa coesão regional, o que dá ela características semelhantes, ela fica agora à mercê da dinâmica não só local, mas também de fora. E isso ocasiona instabilidade socioeconômica, porque ela está à mercê de crises em outros países, de conflitos armados, por exemplo. Né? Então, podia usar aqui de exemplos conflitos armados na Ucrânia, no leste europeu, Ucrânia, Rússia e Israel, Hamas, Palestina, enfim, né? Podia usar isso aí como um exemplo. Então, se você mexe no preço do petróleo, se você mexe no preço de qualquer artigo relacionado aos países em conflito, a região que está muito longe de lá pode sofrer com isso. Tá? Então, uma região que está aí aberta agora à dinâmica internacional. Letra B é a correta. A letra C. O comando externo da produção, vinculado aos mercados internacionais, torna as fronteiras regionais estáveis e duradouras. Não. Aqui o próprio texto diz, suas fronteiras tornam-se mais cambiáveis.
Cambiáveis quer dizer mais mutáveis, mais maleáveis com o tempo, mais flexível, entendeu? Mais somebody love. Não são fronteiras fixas. É o que o texto diz, que não são. Então, aqui na letra C, não dá para dizer que elas ficam mais estáveis e mais duradouras na escala do território nacional. Não, tá? Fora a letra C. Letra D. A conformação de arranjos produtivos regionais, nesse contexto, homogeneiza o espaço nacional. Pessoal, não existe espaço nacional homogêneo. Não existe. O que quer dizer espaço homogêneo? Que o espaço é todo igualzinho. E não. Mesmo em regiões, o espaço não é homogêneo. Vamos pensar na Amazônia. Vamos pensar numa regionalização ambiental. Região amazônica. O que a gente pensa em região amazônica? Você olha, porra, pensa em tudo verde, floresta e tal. Beleza, tá olhando de longe, né? Dá um zoom na região amazônica, dá um zoom maior. Dentro dela tu vai achar diferentes tipos de ecossistema. Quanto mais zoom você dá, mais detalhes você vai ver. Diferentes espécies vegetais e animais que só se desenvolvem em certos espaços, diferentes populações. Às vezes você vai ter cidades, centros urbanos grandes, como Manaus, no meio da floresta, com atividades industriais. Outras vezes você vai achar populações tradicionais. Então você tem uma variação enorme dentro de uma mesma região. O que une ela como região? É as características semelhantes e não homogêneas, tá? Mas semelhantes. Então, espaço homogêneo, esquece, está fora, tá? Apagando as antigas identidades e as desigualdades socioterritoriais. Não. Mesmo uma região extremamente internacional, a gente pode pensar na cidade de Dubai, por exemplo. Mesmo lá, que é extremamente globalizado, ligado com o mundo todo, um hub aéreo enorme, mesmo ali você vai ter identidades nacionais, você vai ter vários idiomas que vão ser falados, né? Você vai ter várias características locais que vão permear essa sociedade globalizada, que ali vive e desenvolve atividades econômicas, né? Globais ali. Mas a parte local nunca se perde, tudo bem? Então elas não desaparecem, beleza? Então melhor aí a letra B, tranquila também a questão sobre globalização clássica das provas de vestibular. E fechando com a questão, não, tem a 33 também, se não me engano, né? Não, tem a 33 ainda de cartografia. Aqui a questão 32 sobre o terremoto da Turquia, um acontecimento que chamou bastante atenção esse ano, principalmente e infelizmente pelo número de óbitos que ocorreram lá, cerca de 50 mil, tá? Então vamos ao texto. Por se situar em uma região limítrofe entre diferentes placas tectônicas, beleza, a Turquia tem histórico de terremotos de grande magnitude e poder destrutivo. Nessa parte o Brasil não tem, né? Lembrando que o Brasil tem grande quantidade de terremotos, porém, como nós estamos afastados das grandes falhas tectônicas, os nossos terremotos aqui, os nossos tremores, ou são reflexos de tremores que aconteceram muito longe, ou são tremores que acontecem aqui mesmo, porém em falhas menores, portanto tremores menores também, que não causam tantos danos quanto esse da Turquia. Tá? Em 1939, um terremoto de magnitude 7,8 provocou a morte de cerca de 30 mil pessoas. É pessoa pra caramba. Em fevereiro de 2023, registrou-se um terremoto de magnitude também 7,8 às 4 horas da manhã e 17 minutos, horário local. E 9 horas depois registrou-se novo abalo sísmico, dessa vez de magnitude 7,6, o que levou 50 mil pessoas à morte. A figura a seguir mostra a localização do sistema de falhas da placa de Anatólia, que é essa que está achurada, né? E indica as áreas atingidas pelos respectivos terremotos. Beleza, então aqui tem, na figura temos a área achurada, né? Aqui essa área achurada aqui, então tem aqui na legenda a placa de Anatólia, pegando a maioria do território turco atual, tá? E aí tem a de amarelo o destaque para o país Turquia, em cinza em volta os outros países, né? E aqui nos traços vermelhos são os sistemas de falhas. E a setinha indica a direção, o sentido do movimento relativo entre as placas. Interessante, porque quais movimentos a gente tem? Convergente, quando as placas vão uma em direção à outra, dão origem a grandes cadeias orogênicas, né? Grandes cadeias montanhosas, por exemplo, os Andes, aqui na América do Sul. Tá? Existem os limites divergentes, onde as placas se afastam, são o maior exemplo da formação dos oceanos, por exemplo, né? Também leva à formação de cadeias de montanhas enormes, como por exemplo a cordilheira meso-oceânica no Oceano Atlântico. Então você tem aí a abertura de oceanos como grande exemplo de placas
se afastando, divergindo. E temos o movimento transformante ou transcorrente, que é justamente aquele aquela coceirinha. As placas se deslocam lateralmente, né, entre aspas, mas para simplificar bastante, lateralmente, uma em relação à outra. Não dá origem a grandes relevos como na convergente, não faz abertura de oceano, mas a gente tem tremores e terremotos associados também. Tá? Então aqui, ó, os tremores de 39 e de 1939 e 2023 foram gerados respectivamente, tá? Então nessa ordem, pelo deslocamento entre a placa de Anatólia e qual placa? Porra! Aí entra um pouquinho daquela geografia clássica do mapa, né? Então 39 está aqui em cima, beleza? E 23 está aqui, tá? Aqui no norte da Turquia, a gente vai para onde se continuar subindo? A gente vai em direção à Rússia, a gente vai em direção ao leste europeu, tá? Por exemplo, Bulgária, Romênia, Ucrânia, tá? A gente vai para essa galera, então Europa, Ásia, tá? E se a gente vem aqui para o sul, um pouco sudeste da Turquia, para onde a gente vai? A gente entra no Oriente Médio, né, pessoal? A gente entra na Síria, por exemplo, tá? A gente vai em direção ao Oriente Médio, aos países do Oriente Médio, certo? Iraque, e aí você vem Israel, Jordânia, né? Palestina, que não tem um território, mas existe um reconhecimento, Arábia Saudita, enfim, todos os outros que compõem ali, tá? Isso quer dizer que o terremoto de 23 associa a placa de Anatólia com a galera do Oriente Médio. E o terremoto de 39, a placa de Anatólia com a galera euroasiática. E é daí que vem os nomes das placas, tá, pessoal? Então, quer dizer, se você vai pegar o 23, está relacionado com a placa sobre o Oriente Médio, vai ser a placa arábica. Se você vai no terremoto de 39, está relacionado com Europa, Ásia, vai ser a placa euroasiática. Beleza? Então, respectivamente, o de 39 vai estar relacionado com a placa euroasiática e o de 23 com a placa arábica. Vamos para as letras então. Letra A. Fala que está relacionado, respectivamente, com a placa euroasiática e a placa arábica. Até aí tudo bem. O sentido de deslocamento das placas é de forma transcorrente. Beleza, a letra A está correta. Correta, letra A, tranquila a questão. Né? Letra B. Diz que a placa da Anatólia se relaciona com a placa indiana e africana. Não, pessoal. Não, né? Placa indiana não. A placa indiana está lá na Índia. Então não. Tudo bem? Não é placa indiana, está fora. Letra C. Diz que foi com a placa arábica e euroasiática. O sentido de deslocamento das placas forma falhas normais. Não, pessoal. Quando a gente tem falhas normais, isso é outro tipo de falha, falhas verticais. Não tem a ver aqui com os três grandes movimentos que a gente trabalha no ensino médio, né, de divergente, convergente e transformantes ou transcorrentes. Tá? E outra, arábica e euroasiática está fora da ordem. Se ele quer, respectivamente, é primeiro 39, depois 23. É primeiro euroasiática, depois arábica. E a letra D, africana e indiana. Não esquece, a Índia não está aqui perto, já elimina a letra D, beleza? Maravilha, vamos para a última questão, questão 33, agora sobre cartografia. Beleza, também adoro cartografia, e dessa vez tratando sobre as legendas, que não é tão comum, né? Às vezes aparece na morfose, às vezes aparece questão de escala, né? Agora a legenda não é uma coisa tão comum, vamos lá. Então as convenções cartográficas utilizam símbolos pontuais, lineares, areais, bem como representações proporcionais e gradação de cores, coroplética, que permitem certo grau de compreensão e intuição do seu significado, possibilitando a leitura da informação contida no mapa por diferentes pessoas. Essa é a função do mapa, né, pessoal? O mapa ele tem que facilitar a interpretação de quem está lendo ele. Se não fosse para facilitar, ele não existia, era mais fácil ler o texto, né? Então a legenda do mapa ela tem esse objetivo, facilitar a sua interpretação. Então aqui no caso a gente tem, por exemplo, ó, exemplos de legendas usando pontos, né? Quanto maior o ponto, ou se tem um pontinho dentro de outra cor, vai mostrando o tamanho das cidades, então vai hierarquizando as cidades. A gente tem aqui o exemplo de legenda usando cores. Então esse degradê de cores vai mostrando, por exemplo, diferenças de altitudes, né? Então a gente tem uma noção onde é mais alto, onde é mais baixo, só pela cor, não precisa nem ler o número. Então o mapa facilita essa interpretação do relevo, por exemplo, né? Nós temos aqui os
representantes dos cursos d'água, né? Então aqui cursos d'água de rios temporários ou perenes, né? Temporário, pontilhado, perene, uma linha cheia, tá? Aqui a gente tem de lagos ou lagos periódicos, certo? Temporários também. Áreas sujeitas à inundação. Então aí repara todos usando sempre essa cor mais azulzinha, tá bom? Que é uma cor mais universalmente usada para água. E por último, a gente tem aqui alguns símbolos lineares representando estradas, né? Então lá, autoestradas, BR-316, por exemplo, né? Autoestrada em construção, uma linha então tracejada, mas na mesma grossura da primeira, porque é autoestrada. Estrada pavimentada e pavimentada em construção, mesma coisa, né? Uma linha um pouco mais fina, porque não é uma autoestrada de grande circulação, mas é uma estrada pavimentada. Quando é em construção, também tracejado. Então, enfim, então a gente vê uma hierarquização e algumas diferenças nas características, né? No caso da estrada, se ela está em construção ou não. Beleza. Com base no excerto e na figura, assinale a alternativa correta. Letra A. Os símbolos pontuais se prestam a representar fenômenos não hierárquicos. Pá, errado. Você vê aqui diferentes símbolos pontuais para diferentes cidades que são separadas de modo hierárquico, né? Se é um povoado, uma vila, uma cidade, uma capital, então sobe aí em importância, sobe em número de habitantes, tá? Então está sim hierarquizado, está fora a letra A. B. As representações lineares qualificam os fenômenos, não permitindo a sua hierarquização. Permite sim, né? No exemplo aqui que é trazido, das autoestradas. Então, permite que você veja qual é uma autoestrada com mais movimento, se ela está em construção ou não, uma autoestrada intermediária, mais pavimentada, uma estrada, né, não pavimentada. Então, permite que você veja assim, uma hierarquização nas lineares. Esse mesmo simbolismo pode ser usado em rios também, uma linha azul mais larga para rios maiores, mais fina para rios menores. Letra C. O uso do gradiente de cores serve para diferenciar fenômenos espaciais com variação contínua. Beleza, né? A exemplo de altitude ou profundidade. E esse degradê de azul que a gente tem aqui é muito comum para profundidades, tá? Então aqui seriam valores de profundidade, 0, 200, 1.000, 3.000, 6.000 metros ou mais nas grandes fossas, né, abissais. Para relevos acima do nível do mar, é mais comum usar um degradê de verde para vermelho, verde, laranja, vermelho, depois para o branco, né, como se fosse muito alto, representando uma neve. Então, o degradê de azul mais para as profundezas, beleza? Letra C está correta. E a letra D, um mesmo fenômeno pode ser representado por meio de diferentes formas e de variadas cores. Por exemplo, cursos e corpos d'água. Não. Se é o mesmo fenômeno, a gente tende a manter alguma uniformidade no simbolismo deles, né? Pode mudar um pouco a forma, como por exemplo a gente vê aqui no exemplo dos corpos d'água, né? Uma linha para rios, aqui uma manchinha azul para os lagos temporários ou perenes, tá? Mas você tem uma variação na forma, mas mantém a cor. Ou você vai ter você vai manter a cor, vai variar a forma para não confundir com outras representações do mapa, tá? Então mantém uma certa semelhança dentro da legenda. Você não vai mudar um monte de cor, um monte de ponto diferente para representar a mesma coisa, certo? Então a melhor resposta, a letra C, tranquilinha a questão, né? Maravilha. Pessoal, essa foi então a nossa Unicamp 2024. Espero que vocês tenham ido muito bem, tenho certeza que vocês foram bem. Qualquer dúvida, manda mensagem aqui para o prof e a gente vai conversando. Até a próxima resolução, semana que vem, teremos o nosso Enemzão, beleza? Para qualquer outro tipo de resolução, discutir questão, comentar, pode mandar aí e a gente vai conversando junto, tá bom? Grande abraço, até!